Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Dolanei França e continuarei trabalhando com vocês a disciplina Hidrobiologia. É um prazer estar aqui com vocês para a nossa videoaula número 3, onde abordaremos a importância da água, sua classificação e os parâmetros de qualidade para sua utilização. Por isso, lembramos do contexto sugerido pela disciplina na nossa primeira aula, a importância da água para a continuidade da vida no planeta e seu uso sustentável. O uso sustentável da água requer algumas reflexões. Deixarei aqui algumas questões para que, à medida que formos discorrendo sobre os assuntos da aula, cada um de vocês possa ir fazendo uma autorreflexão. Você sabe de onde vem a água que abastece sua cidade? Você sabe qual o nome do manancial que abastece sua cidade, sua região? Como estão as condições ambientais desse manancial? Você conhece o percurso feito pela água até a torneira da sua casa? Você sabe que a água pode transmitir doenças? Quais cuidados devem ser tomados para evitar doenças e combater o desperdício? É impossível imaginar que possa haver vida sem água. Quando se especula sobre a existência de vida em outros planetas, um dado fundamental a ser considerado é a disponibilidade ou não de água no estado líquido, condição obrigatória para a vida como a conhecemos. Por que a água é tão fundamental? A água é um dos melhores solventes da natureza. É um solvente por excelência, universal. Ela dissolve uma infinidade de substâncias que são fundamentais para a saúde. Por causa dessa característica, a água é capaz de transportar substâncias tanto dentro das células quanto entre uma célula e outra. Nutrientes como vitaminas, sais minerais, gases da respiração, excretas, tudo isso se difunde na água e por ela é carregado dentro do nosso organismo. A água favorece a ocorrência das reações químicas. Para que as reações químicas do metabolismo aconteçam, é necessária a presença de água. Quando se considera o metabolismo como um todo, verifica-se que a água tem muita importância na manutenção da temperatura de animais e plantas terrestres. Vamos falar sobre o abastecimento de água. A água é fundamental para sustentar uma vida melhor, dar uma qualidade de vida e o desenvolvimento econômico e social. Mas, infelizmente, o acesso à água tratada não é igual para todos. A carência do recurso e a má distribuição pelos continentes dificultam o acesso e aumentam o risco de conflitos por água. Como podem ver, no caso da água tratada, a água captada em um manancial vai para a estação de tratamento, onde passa por processos físicos e químicos, torna-se própria para o consumo, conforme os padrões de potabilidade regulamentados por lei. Depois é distribuída para as residências, o comércio, a indústria, hospitais, etc. Contudo, a distribuição da água é desigual e nem todos têm acesso ao abastecimento regular de água. Como vocês podem ver, no caso do tratamento, aqui nós temos a fonte de captação, que é o manancial. Essa água vem para a estação de tratamento e é distribuída. Vocês podem ver aqui também que nem sempre a água chega nas nossas torneiras, Nós temos casos, regiões em que a água chega através de carros-pipas, através de poços, de perfurações. E há casos que nem sequer a água tratada, estima-se que 1 bilhão de pessoas em todo o planeta não têm acesso à água potável. Sem água, sem vida. Quando falta a água necessária ao corpo humano, a pessoa começa a apresentar sintomas de desidratação. O corpo perde água pela respiração, pela transpiração e pela eliminação de fezes e urina. Essa água deve ser reposta para a pessoa não ficar desidratada. Quanto mais água se perde, mais água deve ser consumida. A taxa de água consumida em um ser vivo depende de 3 fatores, como nós vamos ver a seguir. Estima-se que para todas as nossas necessidades, o nosso metabolismo, é necessária a ingestão de
2 litros e 300 ml de água por dia. A taxa de água, então, varia de acordo com a idade do organismo. Quanto mais novo o organismo, maior a taxa de água para o seu metabolismo. De acordo com a espécie, vocês podem ver aqui a medusa, por exemplo, 98% do peso corporal da medusa é água. O peixe é 67%, a galinha 74%, o cachorro 65%, o tomate, a laranja 88%, né? O homem em torno de 65% a 70%. Então, a taxa de água, ela vai variar em função da idade da espécie e da atividade do tecido. Vocês estão vendo aqui que no caso do corpo humano, o cérebro requer 75% de água, o coração 75%, os pulmões 86%, os rins 83%, o sangue 81%, os músculos 75%. Todos esses órgãos aqui, ou tecidos, no caso do sangue, requerem uma taxa de água muito grande, porque são órgãos, e no caso do sangue é um tecido, que tem que fazer uma atividade, né, o metabolismo, o metabolismo desse tecido, desse órgão, ele é muito intenso. Então, ocorre uma quantidade maior de reações químicas, consequentemente, vai ter maior taxa de água. Em comparação, por exemplo, os ossos têm a faixa de 43% de água, a dentina, por exemplo, tem 12% de água, taxas bem inferiores, dada também um metabolismo bem inferior em comparação ao cérebro, por exemplo, ao coração, aos músculos, que são órgãos que precisam fazer uma atividade celular mais intensa. Vamos falar então agora da distribuição da água no planeta e no Brasil. Onde está a água que existe em nosso planeta e sob que forma ela se encontra? No gráfico, nas imagens, nós temos a resposta. Toda a água, de 100% da água disponível no planeta, 97% é de água salgada. Sobra apenas 3% de água doce. Desses 3% de água doce, uma taxa muito pequena, né? 3% de água doce em comparação com 97% de água salgada, mas é essa água doce que estaria disponível para o nosso consumo e de outros seres vivos. Desses 3%, 77% está congelada, 22% forma os aquíferos subterrâneos e apenas 1% está nos lagos, nos rios, os riachos, os charcos, os pântanos. No Brasil, como que está essa distribuição da água doce? Também é desigual, porque depende de condições de clima, de temperatura, de solo. Então, no Brasil, nós temos a região norte, em primeiro lugar, com 63%. Em segundo lugar, nós temos maior disponibilidade de água, a região centro-oeste, com 16%. Temos, então, a região sul, com 7%. A região sudeste, muito industrializada, com apenas 6%. E a região nordeste, com 3% de água. Então, pelo que vocês podem observar, a distribuição de água doce no Brasil também é desigual. A água tem diversos múltiplos. Vamos falar então dos usos da água. Como vocês podem ver, a água tem abastecimento doméstico e industrial, irrigação, dessedentação de animais, preservação da flora e da fauna, recreação e lazer, prática de esportes, criação de espécies, geração de energia elétrica, navegação, harmonia paisagística, diluição e transporte de despejos. Vamos falar um pouco do consumo de água. Cada pessoa consome cerca de 132 litros de água por dia, embora a ONU recomende 110 litros de água por dia. 132 litros de água por dia no Brasil, já que o consumo de água varia de país para país,
segundo a localização, o clima, a cultura e o poder aquisitivo da população. Nos países mais desenvolvidos, por exemplo, o consumo médio de água ultrapassa 250 litros dia por pessoa, sendo que em alguns casos deles chega a mais de 400 litros por dia. Embora represente um volume considerável, portanto, requeira cuidados no tocante à economia, o uso domiciliar não é o que mais consome água, quando comparado com outras atividades humanas. O gráfico mostra como a água é utilizada em nosso planeta. Praticamente em todas as regiões, 70% da água disponível vai para a agricultura. Mais uma vez, nós reforçamos como o crescimento populacional, a demanda por alimento é impactante no ambiente e nos recursos hídricos. Daí o controle, o planejamento familiar para que esse crescimento populacional possa ser refreado e para que os recursos hídricos deem conta de fazer a sua regeneração. Então, 70% da água disponível vai para a agricultura, 20% para a indústria, no setor doméstico 7%, e nós temos 3% que são perdas, desperdícios. Essas perdas estão relacionadas principalmente às redes de abastecimento. No Brasil, em torno de 40% da água tratada é desperdiçada pela falta de manutenção nas redes de abastecimento, vaza, né, produtos baratos e também as ligações clandestinas. A utilização da água em residências, no estudo dos europeus, né, a gente usou aqui como fonte, os estudos de europeus, eles dão conta de que de 100% da água nos nossos domicílios, isso no mundo inteiro, apenas 7% vai para beber, cozinhar. Os outros 93% é higiene e limpeza no geral. Então, nós temos lá 93% regar as nossas plantas, lavar as louças, lavar roupa, as descargas. Vocês estão vendo que 39% vai no banho, né? Daí, fecharmos o chuveiro enquanto saboarmos o corpo é uma alternativa para minimizar, né, esse grande consumo. E 6% para os outros usos nas nossas casas. Vamos falar então da classificação das águas. Considerando esta variabilidade, de acordo com os usos da água, torna-se necessária a adoção de diversos critérios de qualidade para que um determinado corpo de água esteja apropriado para utilização. A resolução do CONAMA, número 357 de 2005, estabelece a classificação das águas de acordo com sua utilização, definindo então os parâmetros de qualidade que devem ser atendidos em cada classe. De acordo com a resolução do CONAMA, as águas podem ser distribuídas em 13 classes, como podemos ver no slide. Das águas doces, nós temos a classe especial, a classe 1, 2, 3 e 4. As águas salinas vai da classe especial 1, 2 e 3. As águas salobras vai de classe especial 1, 2 e 3. Cada uma dessas classes, depois vocês vão poder ver no material de vocês, tem uma destinação e uma utilização determinada. Lembrando que água doces e salobras, né, até a classe 3, elas podem ser utilizadas para abastecimento humano se tratadas adequadamente. O tratamento, como sempre, deve atender à portaria 518 do Ministério da Saúde, que apresenta as normas e os padrões de potalidade para o consumo humano. Qual a importância sanitária e econômica da qualidade da água? Dentro do âmbito sanitário, o tratamento da água deve abranger o controle e prevenção de doenças, a implantação de hábitos de higiene, favorecer a limpeza pública e as práticas esportivas, proporcionar conforto e bem-estar. Além disso, do ponto de vista econômico, a qualidade da água está relacionada com
o combate a incêndios, né? Favorece o turismo, favorece também a instalação de indústrias nas cidades. A contaminação da água por micro-organismos, como a gente já falou em aulas anteriores, é um problema sério. Diversos tipos de micro-organismos chegam aos mananciais mediante o despejo de esgoto doméstico, principalmente quando ele não é tratado antes de ser despejado. Esses resíduos podem conter, por exemplo, fezes de pessoas contaminadas por certas doenças. Além dos micro-organismos, as pessoas podem transportar ovos de vermes para a água. Por isso é importante que utilizemos somente água tratada para o consumo humano e fazer um bom uso quanto aos hábitos higiênicos pessoais e na manipulação e no preparo de alimentos. Mais uma vez, a falta de água potável e de esgoto tratado facilita a transmissão de doenças, que calcula-se provocam cerca de 30 mil mortes diariamente no mundo. A maioria delas acontece entre crianças, principalmente a de classes mais pobres, que morrem desidratadas, vítimas de diarreia causadas por micro-organismos. No Brasil, infelizmente, mais de 3 milhões de famílias não recebem água tratada e o número de casas 2,5 vezes maior que esse não tem esgoto, como nós já falamos aqui em aulas anteriores. Isso é muito grave. Estima-se que o acesso à água limpa, potável e ao esgoto reduziria em pelo menos 1/5 a mortalidade infantil. A prevenção, então, é o melhor remédio. Para evitar doenças transmitidas pela água, devemos tomar os seguintes cuidados, como vocês podem ver. Proteger açudes e poços utilizados para abastecimento. Tratar a água eliminando micro-organismos patogênicos e impurezas nocivas à saúde humana. Filtrar e ferver a água. Não lavar alimentos que serão consumidos crus com água não tratada, como verduras, frutas e hortaliças. E evitar tomar banho em águas poluídas. Temos uma ampla legislação sobre a questão da água. A portaria do Ministério da Saúde, número 2914, de 12/12/2011, dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância na qualidade da água para o consumo humano, seu padrão de potabilidade. E essa portaria traz algumas orientações e definições. Toda a água destinada ao consumo humano, distribuída coletivamente, por meio de sistemas ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água, deve ser objeto de controle e vigilância da qualidade da água. A água para o consumo humano é aquela água a água potável destinada à ingestão, o preparo e produção de alimentos e a higiene pessoal, independente da sua origem. A água potável, então, é aquela que atende ao padrão de potabilidade estabelecido nessa portaria e que não ofereça riscos à saúde. O que seria o padrão de potabilidade? É o conjunto de valores permitidos como parâmetro da qualidade da água para o consumo humano, conforme definido nessa portaria. O padrão organoléptico é o conjunto de parâmetros caracterizados por provocar estímulos sensoriais que afetam a aceitação para o consumo humano, mas que não necessariamente implicam risco à saúde. A água tratada é aquela submetida a processos físicos, químicos ou combinação dos dois, visando atender ao padrão de potabilidade. O sistema de abastecimento de água para o consumo humano é a instalação, que a gente chama de estação de tratamento de água, vai ser composta por obras civis, materiais e equipamentos, desde a zona de captação até as ligações prediais, destinada à produção e ao fornecimento coletivo de água potável por meio de distribuição. Os padrões de potabilidade da água. Ao realizar a análise da água, nem todos os parâmetros são necessários. Os requisitos de qualidade vai depender do uso a que a água vai ter, a sua finalidade. A cor, em geral, ela é provocada pela presença de sólidos dissolvidos. Então, embora a alteração da cor não possa oferecer necessariamente risco à saúde humana, mas ela pode
associam a questão da confiabilidade, né? As pessoas pela cor da água, né? Porque a água é incolor. Então, o padrão de coloração, ele é importante, porque as pessoas, elas podem deixar de consumir a água, porque ela está com uma cor não necessariamente contaminada, mas a olho nu desagradável em termos de estética, e procurar outras fontes de água que talvez possam estar com um contaminante mais grave. A turbidez representa o grau de interferência com a passagem da luz através da água. Ela pode ser provocada por sólidos em suspensão, oriundos de partículas de rocha, de argila, algas, como nós já vimos, né, podem prejudicar a turbidez da água, os micro-organismos, despejo de tintas, o esgoto doméstico, erosão, né, pode estar relacionado com a turbidez. A turbidez seria mais ou menos assim como a transparência, né, da água. A cor e o sabor, né, também são parâmetros físicos que também estão associados com a presença de poluentes, seja industriais e outras substâncias indesejáveis, né, matéria orgânica em decomposição, algas, gases dissolvidos, despejos domésticos. E, novamente, a cor e o sabor, né, apesar de não representar riscos à saúde, levam questionamentos sobre a confiabilidade da água. Então, devem estar também atentos. A temperatura, como nós já vimos, ela está relacionada com a dissolução dos gases. Nos parâmetros químicos, nós temos, vamos falar somente de alguns deles, o pH. Como nós já vimos, o pH indica o grau de acidez de uma determinada solução, uma substância química. No caso, indica a acidez da água, desde que não apresente valores de pH extremos, capazes de provocar irritação na pele e nos olhos, as alterações de pH não afetam a saúde pública. Entretanto, para as redes de abastecimento, o pH se torna um problema. Se o pH estiver muito baixo, ele pode ser potencialmente corrosivo e agressivo às tubulações e às peças em águas de abastecimento, o que vai causar prejuízos, e isso acaba onerando também as contas ao consumidor. Por outro lado, se tiver um pH muito alto, aí pode favorecer a formações de incrustações, que também vai ser mais oneroso, né? Sempre que o pH afasta da neutralidade, aí sim ele vai afetar, né, a neutralidade, lembrando que o pH neutro é 7. Então, sempre que o pH afasta muito desse pH 7, aí vai o pH muito ácido, afeta a vida aquática e os micro-organismos, como nós falamos, né, responsáveis pelo tratamento biológico do esgoto. Então, de qualquer forma, o pH é um padrão, é um parâmetro que precisa, sim, ser monitorado. Vamos falar, então, do oxigênio dissolvido, né? Nós não vamos falar de todos eles, mas nós temos a alcalinidade, a acidez, a dureza, o ferro, o manganês, os cloretos, o nitrogênio, o fósforo. O oxigênio dissolvido, nós já vimos que o gás oxigênio é essencial para os organismos aeróbicos. As bactérias aeróbicas, por exemplo, utilizam o oxigênio em seus processos respiratórios. E a gente já viu que a redução de oxigênio dissolvido pode provocar a morte de diversos organismos aquáticos, sendo que a ausência total de oxigênio promove condições anaeróbicas, que ocasionalmente vai provocar mau cheiro, né? Odores. A matéria orgânica, como nós já vimos em aulas anteriores, ela é responsável pelo maior problema relacionado à poluição da água, porque está relacionada com o consumo de oxigênio dissolvido, né? Ocorre a eutrofização, a afloração das águas, todo aquele prejuízo que nós já vimos, tanto para a vida aquática, como também no caso aqui do tratamento da água, vai ser prejuízo para as redes de abastecimento. Os micropoluentes inorgânicos, como nós já falamos, são aqueles elementos, né, aquelas substâncias químicas não biodegradáveis, que se acumulam, que podem se acumular no organismo, como nós já vimos. Alguns desses metais se dissolvem na água, né,
Então, entre eles nós temos o arsênio, o chumbo, o cádmio, a prata, né? O mercúrio, que a gente já viu as atividades em que eles são utilizadas. O mercúrio, lembrando, né? Utilizado muito no garimpo e que poderão entrar nas cadeias alimentares, né? E haver a bioacumulação em todos os níveis tróficos. Os parâmetros biológicos, nós já vimos que os principais micro-organismos de interesse ambiental são os vírus, as bactérias, as algas, os protozoários, os fungos, os vermes, né, os eumintos. E a gente já viu que os micro-organismos são extremamente importantes no ponto de vista da hidrobiologia. Além de desempenhar importante função na degradação da matéria orgânica, né, na decomposição dos organismos, eles também desempenham um papel importante na ciclagem dos nutrientes, nos ciclos biogeoquímicos, né? E também os micro-organismos são importantes porque alguns deles são patogênicos, eles causam doenças que precisam ser monitoradas. E os principais micro-organismos, o potencial de uma água, né, em transmitir doenças, que vai ser monitorado na estação de tratamento da água, são o grupo de coliformes. Após falarmos, então, rapidamente sobre os padrões de potabilidade da água, que você vai conferir um a um no seu material didático, né? Temos as nossas referências. Você pode observar também a sua conta de água em casa e observar esses parâmetros de qualidade da água. Agradeço a atenção de vocês. Participem do fórum de discussão. Participem do fórum de discussão, da interação. No caso de dúvida, postem essa dúvida no fórum específico, na sala virtual. Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.